Oi, gente! Sejam bem-vindos mais uma vez aqui no canal do PodF. E hoje a gente vai trazer um pouco sobre um evento que aconteceu aqui no IFMG Campus Bambuí, dos dias 8 a 13 de abril de 2024, que foi a 8ª semana, a Revolução do Gênero. Antes de eu começar a falar sobre o evento, já quero convidar todo mundo que está assistindo esse vídeo a seguir o nosso Instagram, @podf.bambuí, se inscrever no canal aqui embaixo, ativar as notificações, comentar, curtir, compartilhar com todo mundo que você conhece, porque hoje tá mais que especial, né? Uma coisa totalmente diferente do que a gente tem feito, do que a gente já fez, e eu garanto que você vai gostar. Vou falar um pouco sobre a Revolução do Gênero, que é um evento que acontece aqui no IFMG Campus Bambuí desde 2016. E de lá pra cá a gente já teve tantos desafios, muitos impasses. Já teve evento que ocorreu online, né, durante a pandemia aí. E a gente tá na nossa 8ª edição presencial, né, contando com online. Essa é a 8ª edição e essa edição foi presencial aqui no IFMG Campus Bambuí e teve o fomento da Lei Paulo Gustavo, né, a Lei de Incentivo à Cultura Paulo Gustavo, junto com a Prefeitura de Bambuí. Esse ano nós tivemos algumas atividades dentro do campus e fora do IFMG Campus Bambuí. E em 2024 a gente trouxe alguns temas mega importantes, mega cruciais aí para essas pautas que a gente defende. Né? Para quem não sabe, a Revolução do Gênero defende pautas feministas, pautas de gênero, de sexualidade, pautas raciais. A gente trouxe alguns temas cruciais para essas pessoas, dessas comunidades. E um desses temas a gente vai falar hoje, né? Que foi o minicurso do Miguel. Então eu quero convidar aqui Miguel Fernandes. Miguel, ele é aluno do 3º ano do curso técnico integrado ao ensino médio do meio ambiente, né? Ele é integrante do NEGES, Núcleo de Estudos em Gênero e Sexualidade. Ele é entusiasta da área de ciências sociais e de estudo em cultura. Tem como referência algumas pessoas muito importantes aí para nós. No caso, a Rita Von Hunt, Karl Marx, Frederick Engels e Maria Elisa Sevasco. O tema do minicurso do Miguel foi um tema bem legal, um pouco tanto quanto polêmico, né? Divide diversas opiniões aí, que é o tema Raízes e Resistência, Vivências LGBTQIAPN+, ao longo da história. Miguel, seja bem-vindo ao podcast. Obrigado por estar aqui. Conta aí pra nós um pouco do que foi passado pro pessoal nesse minicurso. Então, quando eu sou convidado para trazer um minicurso para a Semana da Revolução, a ideia de trazer um minicurso que fala sobre raízes e sobre a ancestralidade do movimento LGBTQIAPN+, ela surge de uma conversa e, a partir disso, eu resolvo que eu deveria discutir sobre isso dentro do IF. Dentro do minicurso, nós tivemos 3 tópicos principais que foram abordados. Um deles é sobre a historicidade do conceito de gênero binário no Brasil, que é basicamente quando a gente discutiu se o conceito de gênero em homem e mulher, se ele existe desde que existe mundo ou se ele surgiu a partir de uma dada data, de um lugar. Também discutimos sobre a influência do sistema capitalista na vida e na vivência das pessoas LGBTs. Discutimos sobre os movimentos de resistência ao longo da história, tanto os mais recentes quanto os anteriores. Dentro de cada tema, nós discutimos, dentro do primeiro tema, nós discutimos que o Brasil, dentro dos povos originários, ele não tinha um conceito de gênero em homem e mulher. Nós discutimos sobre a existência do Two Spirits, por exemplo, nas comunidades originárias americanas. Quando a gente discute sobre isso, a gente descobre que o conceito de homem e mulher, ele vem da Europa, junto com a importação portuguesa e europeia. Nós trazemos algumas personalidades que foram importantes para que fosse desenvolvido esse estudo.
Nós temos, por exemplo, o indígena Tibira, que foi uma representação muito importante para o movimento LGBTQIAPN+, como o primeiro caso de LGBTfobia registrado no Brasil. Esse indígena, ele fugia dos padrões da heteronormatividade que os povos europeus traziam, e ele foi morto em praça pública por ele representar uma ameaça à ideia de família que os povos europeus traziam. Também discutimos sobre a Chica Manicongo, que hoje é reconhecida como a primeira travesti do Brasil. E ela veio de África, e aqui ela enfrentou diversos problemas e ela foi agredida de diversas formas diferentes, exatamente por fugir da lógica hetero-cis normativa, que aqui estava instalada. O segundo tópico trazido no minicurso é a relação do sistema capitalista com as vivências da comunidade LGBTQIAPN+. Durante o minicurso, nós descobrimos que a lógica da herança construída dentro do sistema capitalista e a lógica da livre negociação entre patrão e empregado faz com que hoje nós tenhamos estatísticas que nos fazem refletir sobre a realidade da comunidade LGBT no Brasil. Nós temos o exemplo da comunidade trans, que nós temos 90% das pessoas que fazem parte da comunidade trans trabalhando na prostituição. Com essas estatísticas que nós analisamos, nós chegamos à conclusão de que o sistema capitalista ele é estruturado para fazer com que a comunidade LGBTQIAPN+, seja marginalizada e seja jogado para as margens da sociedade. O terceiro ponto que foi trazido são os movimentos de resistência LGBTs ao longo da história. Foram trazidos 2 movimentos da época da ditadura aqui no Brasil, o GALF, que é o movimento lésbico feminista, e o SOMOS, que é o primeiro movimento LGBTQIAPN+, que surgiu no Brasil. Ele era um movimento exclusivamente gay e masculino. O GALF surge em oposição a esse movimento gay masculino, pedindo o direito das pessoas lésbicas durante o processo da ditadura. Outras personalidades que foram abordadas durante o minicurso é a Marielle Franco, que foi importantíssima na luta pelos direitos das pessoas LGBTQIAPN+, as pessoas pretas, as pessoas moradoras de periferia e principalmente das mulheres. Então, ela foi trazida como tema ao minicurso com foco em não deixar a memória dela morrer e ficar para o passado. Outra personalidade que foi trazida dentro do minicurso foi a cantora Lineker, que hoje ocupa a cadeira de imortal da Academia Brasileira de Cultura. Ela foi trazida com enfoque em mostrar que pessoas trans são sim capazes de se tornarem destaques e pessoas importantíssimas em qualquer área, principalmente na área cultural. A Lineker começou a sua carreira passando chapéu na Praça Roosevelt, em São Paulo. Ela representa um movimento de resistência e um movimento de poder de pessoas trans e travestis para um Brasil inteiro. Sendo assim, esse minicurso ele trouxe a ideia de que essas pessoas e esses grupos que tiveram papéis importantíssimos na formação de um movimento formado, unificado de pessoas LGBTQIAPN+, tiveram um papel importantíssimo para que hoje nós pudéssemos estar aqui discutindo e falando sobre essas temáticas de forma livre e espontânea. Concluindo, de forma geral, no minicurso, nós discutimos sobre a estrutura da sociedade que faz com que a comunidade LGBTQIAPN+, ocupe o lugar que ela ocupe hoje. E essas discussões são importantíssimas, elas não devem parar aqui, elas devem continuar, elas devem ser prolongadas. E é por isso que o IF constrói um movimento como a Semana Revolução do Gênero, para que essas pautas sejam discussão em todos os ambientes, principalmente o ambiente acadêmico. Miguel, muito obrigado por trazer esse resumo para nós do que foi esse minicurso. Eu estava no minicurso
só no primeiro dia, mas eu estava lá, foi dividido em 2 dias. E foi muito legal, foi muito bacana conhecer essas histórias de pessoas que trazem, né, esse movimento de resistência há muito tempo e encaixa com o tema da Semana da Revolução de 2024, que é Vozes que Ecoam a Resistência. E o Miguel trouxe isso muito bem, didaticamente, pontualmente, foi perfeito, tá? Então eu convido você a seguir as redes sociais do podcast da Revolução do Gênero. Então, do podcast é @podf.bambuí. Da Revolução do Gênero é Revolução Gênero. E do Neges, que é neges.ifmg. E aqui a gente deixa o nosso agradecimento, mais uma vez, à nossa orientadora, a Meriene, professora Meriene. Ela tem nos dado diversas oportunidades sobre diversos temas. Tem sido incrível ter ela com a gente. A gente estende o nosso agradecimento à Prefeitura de Bambuí, que tem nos apoiado na Semana da Revolução do Gênero, com o edital da Lei Paulo Gustavo. Nós agradecemos também ao campus, né, ao IFMG Campus Bambuí, que sempre se mostrou aberto para esses espaços de discussão, para estar aprendendo junto com a gente, para que a gente construa esses espaços seguros de resistência aqui dentro. E eu agradeço você que chegou até o final desse vídeo, mas não vai embora. Acabou esse vídeo aqui, ó, já clica no próximo, que tem muito mais coisa aí sobre a Revolução do Gênero. Até mais!